E aí pessoal, aqui é o Elias, professor de História de vocês. Estamos aqui para mais uma aula para o nono ano IFCE. Então a gente vai continuar discutindo, né, o período democrático ali do Brasil. A gente já falou sobre o governo do Dutra e agora a gente vai falar mais sobre o período do Getúlio Vargas, né, o retorno de Getúlio Vargas ao poder nesse percurso aí do governo democrático. E aí a gente vai tentar entender aqui um pouco sobre as ações, né, do Getúlio Vargas nesse período, tá? Pessoal, é importante vocês lerem, né, o livro de vocês. O capítulo ele é bastante resumido, tá? A parte que fala sobre o Getúlio Vargas é basicamente uma página ou algo parecido com isso. Então é muito restrito, né? Então assim, não se limitem ao livro de vocês, tá? Então assim, é importante vocês fazerem pesquisas por fora, né? Eu já falei isso quando eu estava falando sobre o Dutra, reforço agora, então é importante fazer pesquisas, né? E também prestar bastante atenção na explicação. Muito do que eu vou comentar aqui hoje não tem no livro de vocês, então é muito importante que vocês prestem atenção e anotem aquilo que for mais importante aí para não ficar, né, sem conhecer, tá? Então vamos lá para nossa aula e não esqueçam, tá? Mandem as dúvidas lá no Google Class para que eu possa responder, tá? Façam anotações, façam os fichamentos direitinho para ter um conteúdo mais sólido, né? Então não esqueçam. Se você quer fazer o IFCE, a chance de aprender aqui é agora. Vamos lá. Então, pessoal, o período democrático eu coloquei aqui da mesma forma como a gente começou na aula passada. Eu fiz algo parecido, só que agora em relação ao período democrático. Então eu fiz aquela linha do tempo em relação ao Brasil República, né, que é muito importante vocês terem aquela linha do tempo ali na cabeça, assim, para conhecer esses períodos e ter mais ou menos uma ideia de, de quando de quando mais ou menos eles ocorrem, quais são as características de cada um daqueles períodos, tá? Você não precisa decorar, né, mas é muito importante que você tenha a noção para te ajudar a se localizar, caso caia uma questão ou caso você queira saber sobre um determinado contexto, tá? Então é muito importante isso. Daí eu fiz mais ou menos a mesma coisa agora, só que o período democrático aí que vai de 1946 a 1964. Aí eu coloquei aqui o período de cada um dos governantes ali, né, presidentes que assumiu o poder nesse percurso. Então vamos lá. A gente tem primeiro o Dutra, né, que vai de 1946 até 1951. Eu tenho que saber tudo isso? Você não precisa decorar, né? Mas se você puder ter uma noção, é muito importante. O Getúlio Vargas, que é o que nós vamos discutir hoje, por isso que eu pintei ele de verde aqui, então olha só. O Getúlio Vargas vai de 1951 a 1954, que é quando ele suicida, e aí tem o fim do governo Vargas. Depois a gente tem o Juscelino Kubitschek, né? Então de 55 até 1960. Em seguida, o Jânio Quadros, de 1960 a 1961. E por último, o João Goulart, que, entre aspas, assume aí em 1961 e vai até 1964. Vocês vão entender por que eu falei o entre aspas quando a gente for discutir lá o João Goulart. Então, pessoal, esse é o percurso aí do período democrático no Brasil, né? Então, você tem antes de 1945 o período do Estado Novo, né? Então a ditadura, e também após 1964 você tem o golpe militar de 1964 e o início da ditadura civil-militar a partir de então. Né? Então quer dizer, você tem aqui um percurso de alguns presidentes, né? Todos eles vão trazer percepções próprias, né? E vão se centrar em determinadas ações características. Então é muito importante aí entender. O Dutra a gente já comentou, né? A Constituição, né? A tentativa aí de mediação aí do processo de industrialização, aquela visão nacionalista ou imperialista, abertura do capital, enfim, alinhamento com os Estados Unidos, né? No processo da Guerra Fria que começava a se expandir. Então tudo isso faz parte, né? Vou esperar ela passar. Pronto, Deus maravilhoso. Pronto, olha aí. Então o que acontece? Nós vamos comentar aqui o período do Getúlio Vargas, né? Após Getúlio Vargas a gente vai ter o Juscelino Kubitschek e aí a gente vai seguindo mais à frente. Então vamos lá. Pessoal, o retorno de Vargas, né? O Vargas, pessoal, na campanha dele ele vai trazer aí esse slogan, né? Os braços do povo, né? Porque o Vargas ele consegue uma ampla margem de votos, né? 48,7% dos votos são muitos votos.
né? Haviam vários candidatos, e aí um candidato que concentra sozinho quase a metade do total de votos, então era uma margem realmente muito grande. E aí o Vargas ele vai trazer justamente essa ideia, né? O Vargas foi um dos governantes que mais vai se utilizar do chamado populismo, né? Que é essa, como eu já tinha falado anteriormente, essa tentativa de identificação, né? Do líder com os anseios do povo, né? Essa busca de aproximação com as camadas mais populares e tal. E isso vai ser marcante no governo Vargas. Pessoal, o Vargas, dentro daquele esquema de posicionamento que a gente já comentou, né? Em relação às políticas econômicas, o Vargas era considerado um, um nacionalista, né? Nacionalista porque defendia o desenvolvimento industrial a partir da indústria nacional, do capital nacional, e enquanto que os liberais, né, principalmente os chamados integristas, defendiam a ideia de um capital, de abertura ao capital estrangeiro, enquanto o Vargas defendia um capital mais nacional. E essa percepção do Vargas é o que vai, de certa forma, nortear as medidas que ele vai assumir nesse mandato aqui entre 1951 e 1954. É interessante destacar, pessoal, que essa posição do Vargas vai gerar uma série de conflitos, né? Principalmente com os setores que defendiam a abertura mais ampla do capital brasileiro ao capital internacional. Também vai gerar reação com setores da elite empresarial daquele momento, que tinham interesses que envolviam essa abertura. Então o Vargas ele vai esse percurso aqui, esses 3 anos aí do governo Vargas, de 1951 a 54, são marcados por esses conflitos, né? Seja no plano político propriamente dito, ou mesmo você vai ver a imprensa, né? Jornais que criticavam Vargas, associações, enfim, isso tudo vai gerar um ambiente mais de tensões ali em relação a essas políticas mais nacionalistas que o Vargas queria implementar. E como eu falei, era populista porque tentava buscar essa identificação, aproximar esses anseios, os anseios do governante aos anseios populares, né, medidas que visavam atender a essas demandas mais populares, buscando principalmente ali um apoio mais massivo a esse regime. Tá? Então vamos lá. O Vargas, como a gente já conhecia ele lá do Estado Novo, né, priorizava no seu sentido aí a indústria de base, né? Então, setores que eram fundamentais para o desenvolvimento industrial, né? Então, a indústria de base, o transporte, a energia, né, a produção de energia é fundamental para o desenvolvimento industrial. Esses setores eles vão ser de certa forma priorizados durante o governo Vargas. E é aqui que a gente vai ver, por exemplo, o Vargas criando o chamado BNDE, né, que é Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. A ideia era criar um banco que garantisse empréstimos, né, crédito de maneira geral, para o desenvolvimento industrial com juros baixos e longos prazos de pagamento. Inclusive isso gera, né, um conflito, por exemplo, com bancos, com outros bancos e bancos internacionais que não conseguiam, de certa forma, disputar com o BNDE, tendo em vista que os juros, né, geralmente, a ideia de aplicar juros mais abaixo, né, abaixo da média, com prazo muito mais longo, se tornava inviável para muitos desses bancos. Então, o BNDE ele foi um banco fundamental para a abertura de determinadas empresas, indústrias, fábricas, né, porque garantia esse crédito, garantia esse desenvolvimento, nessa possibilidade desses empresários de expandirem suas indústrias, de abrirem novas empresas. E aí você vai ter, não é à toa que o governo Vargas, apesar de tudo, tem até um crescimento industrial razoável, né? O setor industrial ele cresce em média 8 a 9% durante esses 3 anos do governo Vargas, né? Então, quer dizer, mesmo com as diversas crises que a gente vai ver que o Vargas ele acaba enfrentando, você tem até um governo razoavelmente estável, né, que consegue fazer com que essa indústria avance minimamente.
Em 1953, o Vargas também cria, né, a chamada Petrobras, que seria aí a estatal responsável pelo monopólio do petróleo. A Petrobras, ela desde então, porque assim, já se havia exploração de petróleo, né, o petróleo como uma fonte de energia muito importante, principalmente com cada vez mais o avanço dos automóveis e, enfim, a, o petróleo sendo usado para cada vez mais coisas, tornava o petróleo um bem, né, fundamental, que na verdade ainda é. E o Vargas considerava que a extração do petróleo deveria ser feita por uma empresa nacional, né, tendo em vista que a riqueza, né, o petróleo, a descoberta dos poços de petróleo na costa do Brasil e tal, vão ser fundamentais, né, e também vai trazer, vai chamar a atenção aí para os interesses das extratoras aí internacionais, as empresas de petróleo internacionais que viam, né, esse petróleo como possível uh, fonte de riqueza. E aí o Vargas vai defender essa ideia de uma exploração mais nacional, né, desse petróleo. É aí que você vai ter a criação da Petrobras. Então, a Petrobras seria essa empresa responsável pela exploração, beneficiamento e distribuição do petróleo. No caso do Brasil, a Petrobras, na concepção do Vargas, deveria obter ali o chamado monopólio, né, o monopólio do petróleo, que inclusive ainda hoje entra em discussão se a Petrobras deve ou não ter o monopólio da extração, né, do petróleo e tal, da exploração e beneficiamento desse petróleo no Brasil, né? Então, assim, na concepção do Vargas, essa energia, né, o petróleo e essa matéria-prima aí, ela deveria ser explorada por uma empresa nacional para que pudesse gerar riqueza para o país, né? Diferente de quando ela é explorada por empresas estrangeiras que extraem a riqueza e investem muito pouco no país, fazendo, na verdade, com que essa riqueza seja extraída e levada para seus países de origem. Então, o Vargas ele vai fazer esse contraponto, como eu falei. E isso, claro, né, evidente, vai levar a uma série de conflitos com esse setor empresarial mais ligado ao capital internacional. É daí que surge justamente a campanha chamada de Petróleo é Nosso, né? Justamente uma série de campanhas que vão ser feitas, né, marchas cívicas e tal, em defesa do petróleo e da aprovação do monopólio do petróleo em relação aí à Petrobras, né? Em 1954 também, o Vargas propõe a criação de uma indústria, de uma empresa, né, de produção de energia, né, que é a Eletrobras também, fundamental, mas que não é aprovada inicialmente no Congresso e tal. Também, de novo, investindo nesses setores mais básicos que ele considerava importantes para o desenvolvimento da indústria nacional, né? Setores de base, setores de energia, setores de transportes. Aqui também é importante destacar que a CSN, que era a Companhia Siderúrgica Nacional, criada lá durante o Estado Novo, né, ela também passa a ser, ampliada. A Companhia do Vale do Rio Doce, né, que era também uma mineradora e tal, que era fundamental para o funcionamento desse processo de industrialização. Então dá para ver que o governo Vargas ele se centrava muito nesse aspecto de industrialização. Então é importante, pessoal, entender que nós estamos falando aqui principalmente dos setores mais urbanos, né? Vargas centrou muito suas políticas nos setores urbanos, seja dos trabalhadores urbanos, nas indústrias e tal, enquanto que o campo ele fica, de certa forma, relegado a um segundo plano. Não é à toa que mais na frente vão haver uma série de questões relacionadas ao campo, não diretamente ao governo Vargas, mas que vai aprofundar uma série de conflitos que vão se desenvolver ao longo da década de 50 e 60, né? As ligas camponesas, né? Por conta muito vamos dizer assim, desse abandono em relação ao campo, né? Como um todo. Então vamos aqui. Né? Então aqui eu trouxe algumas imagens, né? Campanhas, né? É chamada O Petróleo é Nosso, né? Pela manutenção do monopólio da Petrobras, novamente, né? Então você vai ter uma defesa dessa extração nacional, né, do petróleo, né, por meio de uma empresa estatal, porque a Petrobras, o BNDES, a CSN, a Vale do Rio Doce, todas são estatais, tá? Todas eram governadas e controladas, aí, administradas pelo Estado. Hoje a maioria dessas empresas já são de domínio privado
ou de economia mista, né, que é quando você tem parte privada e parte estatal, né? A Petrobras, ela tem uma parte já privatizada, a Companhia do Vale do Rio Doce já foi privatizada completamente, enfim, né? Tem essa tentativa do Vargas de garantir, né, o domínio da riqueza nacional por empresas nacionais, empresas estatais. Novamente aqui, campanha pelo petróleo, e aqui o Vargas, né, tendo aí a mão aí suja de petróleo, também fazendo, né, uma referência aí a esse processo, né? Então, quer dizer, você vê que há todo um contexto aí em que o Vargas vai priorizar e que vai incentivar esse domínio aí brasileiro em relação ao petróleo, né, principalmente como uma forma de proteger a riqueza nacional e a economia nacional contra a exploração, na concepção de Vargas, contra a exploração estrangeira. Vamos para frente. Pessoal, política trabalhista do Vargas, né? O Vargas, ele vai cometer uma série de medidas que foram bastante questionadas, né? Uma delas foi o chamado reajuste dos 100% do salário mínimo, né? Tendo em vista, pessoal, que lá desde o final da década de 40, né, se tem um processo inflacionário bastante acentuado, né, em decorrência de vários fatores, entre eles o fim da guerra, né, a Segunda Guerra Mundial deixou muitas marcas, então se tem um período bastante conturbado. Então, no Brasil, essa crise econômica ela é sentida, né, devido ao esvaziamento das divisas, né, como a gente falou lá durante o período do Eurico Gaspar Dutra. Então havia um processo de inflação e que os salários, né, eles não acompanhavam a velocidade com que as coisas elas aumentavam. Então o João Goulart, que na época era ministro lá, né, do trabalho e tal, ele vai propor justamente o aumento aí de 100% do salário mínimo, né? Então, um aumento de 100% é algo que chocou, né, os empresários, né, dos diversos setores, porque aquilo era considerado completamente absurdo, tendo em vista a radicalidade do negócio, né? Então, quer dizer, isso gera um conflito, né, de interesses aí muito tenso, né? Inclusive, posteriormente, o João Goulart, inclusive, deixa a pasta do trabalho justamente por conta dessa medida. Mas aí, como eu falei, né, você cria um contraste, então ele é tirado do governo, ganha, de certa forma, a inimizade da maioria dos empresários, mas também ganha apoio de grande parcela dos trabalhadores. Então, quer dizer, você já vê uma política do Vargas muito voltada para esse populismo, né? Essa garantia de um aumento de 100% do trabalho seria aí, né, aquilo que muitos trabalhadores almejavam naquele momento de desvalorização da moeda, de empobrecimento em decorrência da inflação enfim, né? Quer dizer, o Vargas, ele tentava, né, conciliar esse interesse nacionalista, populista, tá? É possível perceber essas tentativas nas políticas do Vargas. Outra, vamos dizer, outra política bastante polêmica da época foi a chamada Lei da Remessa de Lucros, lá em 1952, né, quando ele elabora uma lei que, de certa forma, semi-nacionalizava uma boa parte das indústrias ou das fábricas de origem estrangeira, né? Quer dizer, ele obrigava que essa lei, ela teoricamente obrigaria que as indústrias de origem estrangeira, internacionais, aplicassem a maior parte da riqueza produzida aqui no Brasil. Então, a elas ficava permitida apenas destinar às suas origens, seus países de origem, 10% do lucro obtido no Brasil. Os outros 90% deveria ficar no Brasil e ser investido, né, para ampliação, para geração de empregos, para, enfim, né, modernização das indústrias, enfim. Ou seja, você tinha uma política extremamente vista com bastante negatividade por parte desses empresários, né, que não viam muita vantagem em abrir indústrias internacionais. Inclusive, isso é um fator que levou algumas indústrias e fábricas, enfim,
a saírem, né, fecharem suas filiais no Brasil, porque não era vantajoso, né, para os seus negócios. E aquelas que ficavam, né, estavam sujeitas a essa lei de remessa de lucros. É importante destacar, pessoal, que existe também uma diferença muito grande entre aquilo que a lei coloca e aquilo que é aplicado, né? Então, essa lei especificamente era muito complicada de ser fiscalizada ao pé da letra. Então, na verdade, ainda que a lei determinasse isso, você tem sim várias empresas que vão conseguir contornar esse processo. Mas a existência dessa lei colocava em risco, né, justamente os interesses dessa burguesia e desse setor social ligado ao capital internacional, que, né, não havia com muito bons olhos, né? Então, quer dizer, o Vargas ele traz esse processo. Então, pessoal, por hoje é só, né? Então a gente faz essa introdução ao governo Vargas. A gente na próxima aula vai estudar, né, tentar entender como é que está o declínio do governo do Vargas nesse momento, o que leva o Vargas a cometer o suicídio lá em 1954, tá? E então assim, é muito importante que vocês assistam ao vídeo com bastante calma e também façam a leitura lá do livro de vocês, tá? Então as dúvidas que vocês tiverem, vocês anotem, né? O que não entenderam também anotem e enviem lá no Google Class para que eu possa responder. E aí a gente vai se comunicando, ok? Então, muito obrigado por assistir e até a próxima.